depois de 40 dias que Golias tinha se levantado para falar contra Israel e o povo e o Deus de Israel. Então fechou mais um ciclo, grande manifestação de poder. Foi tanto poder que quando ele lançou a pedra, que se fosse humanamente dizendo, a pedra que ele lançou ia bater na testa dele e a pedra ia cair, né? Quando eu era criança, eu lembro que tinha aqueles mais peraltas que ficavam jogando pedra, né, na gente. A gente revidava com pedra. A gente era criança, muito sem muita instrução na rua, né? Então, para revidar, a gente jogava outras pedras. Então, onde a pedra bate, né? Digamos, bate aqui na parede, ela cai. Então, a mesma coisa. Se fosse só Davi jogando, a pedra bateria e cairia, naturalmente dizendo. Mas foi tanta manifestação do poder de Deus ali, encerrando o ciclo. Fico imaginando a quantidade de anjos que tinha lá naquele momento. A pedra entrou no crânio do filisteu. E existe aqui, ó, né, uma área sensível que, se bater alguma coisa aqui e entrar muito, né, adentro do crânio, é morte instantânea. Foi o que aconteceu com Golias, ele morreu na hora. Manifestação de 40. Outra manifestação de 40, Jonas, quando foi enviado para Babilônia, a região da Babilônia, né, para Nínive, ele falou, mais 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, se eles não se arrependessem durante os 40 dias, no 40º dia, Deus iria destruir. A Bíblia fala que o rei e todos, inclusive os animais, foram forçados a jejuar durante 3 dias e invocar o nome do Senhor para que eles se arrependessem e Deus não punisse com morte. E assim foi. Depois nós temos outros períodos de 40. Nós vimos em Jesus, 40 dias jejuando no deserto. Perdão que eu passei, voltando lá em Moisés, nós vimos Moisés jejuando 40 dias no monte, por 2 vezes. E quando ele desce, uma das vezes, o rosto dele brilhava tanto do poder da glória de Deus que ele não podia olhar para as pessoas olharem para ele a olho nu. Ele teve que cobrir, colocou um véu que não deixava as pessoas olharem para ele, porque ou podia manifestar demônio, ou caíam chorando, ou se alegravam, não paravam de se alegrar, ou seja, manifestações diversas. Então, 40 é manifestação de poder. Então, o número 13 é o outro número que eu quero trazer para hoje. E hoje é dia 13. 13 representa, como Paulo disse, Basileia, em grego, Basileia, governo de Deus. Jesus, ele foi o único porque só ele poderia dizer o que ele falou. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Nenhum profeta disse isso. Não. Porque nenhum profeta recebeu a ordem para falar. Porque nenhum profeta levou o reino de Deus como ele levou. Na verdade, ele trouxe. O rei trouxe o reino. E geralmente, quando o rei ia a algum lugar, o que ele levava? A bandeira representando o reino, o exército pessoal do rei e o outro exército para fazer o que tinha que fazer naquele outro ambiente. Então, quando o Senhor Jesus, Rei do Universo, veio, ele trouxe o seu reino, mas ninguém viu. Por isso que não o receberam, porque pensavam, muitos deles, que ele ia trazer um reino com um exército gigantesco para matar os romanos, tirar os romanos de lá. Ele não fez isso. Ele trouxe o reino dele espiritual. E com o seu espiritual operou o poder espiritual em nossas vidas. Nos libertou da morte, do cativo e do cativeiro. Foi isso que ele fez. Nos salvou de tão grande condenação eterna. Depois ele vai trazer o reino dele. Quando ele vier a segunda vez, ele vai trazer o reino e o exército do reino para todos verem. Então o número 13 é um número de poder intenso. É o número que representa o governo de Deus na terra. Por que Jesus escolheu 12? Não só pelos discípulos, não só pela quantidade da tribo de Israel, dos filhos de Israel, as 12 tribos,
É muito mais do que isso. Não representa só as 12 portas da Nova Jerusalém, não só representa com os 12 apóstolos, mas porque ele trouxe o reino sendo rei. E o número que representa isso é o 13. 12 apóstolos, discípulos. Talmidim. Discípulo é Talmid. Talmidim, discípulos. Assim como Elo, Deus único. Elohim, Deus pluralizado. Os Talmidim, os discípulos, eram em número de 12. E ele, sendo o mestre deles, sendo 13. Mas não foi só mestre. Ele mostrou para todo o universo que ele é o rei de tudo. Então, ele trouxe o governo, ele sendo o governador de tudo, rei de tudo, trouxe o seu governo. O número que representa isso é 13. O diabo usa o 13. Não se engane, o diabo ele pega o 13 para ele, porque ele sabe que é um número de poder. Muitas pessoas pensam que é um número de azar, porque são ignorantes. Ou de maneira consciente ou inconsciente, são ignorantes. Na pura tradução da palavra, no puro significado, por não saberem o que significa o número 13. Agora que você já sabe o que significa, pelo menos um pouco, o número 13, você vai perguntar assim, então por que o PT, Partido dos Trabalhadores, que não serve a Deus, eles usam o 13? Porque foi isso que eu te falei. O diabo sabe que o 13 representa o governo de Deus na terra. Como ele usa com outro fim, ele usa para trazer o governo dele. Vocês entenderam? Agora, por que tem o 6? O 6 representa a queda. O próprio Apocalipse diz isso. O número da besta é 666. Aquele que tem sabedoria, calcule. Significa queda. Significa número de homem. Significa um número, de certa forma, ruim. Então, o diabo ele sabe que ele caiu. Ele é um caído. Então, o número que representa ele também é o número 6. E qual é o número que representa isso na semana? A sexta. A semana começa com domingo. Domingo, 1. Segunda, pelo próprio nome, 2. Terça, 3. Quarta, 4. Quinta, 5. Sexta, 6. 6. Então, o número 6 representa número de homem, número de queda. E quando pega o 6 junta com outro número, aí vira o número maligno, de grande poder, que é o sexta-feira 13, que é o dia de hoje. Perceba que hoje é um número referenciado por terroristas, sanguinários, seguidores de bruxas, homicidas, derramadores de sangue, dia de terror, semana do terror. Tudo que é maligno é colocado muito no número 6. Eu quero te preservar nesta noite a vida. Ore pela sua vida, porque muitos trabalhos são feitos em terreiros, em cemitérios, dentro de lugares onde as pessoas se consagram ao inimigo. Muitos trabalhos são feitos nessa sexta-feira. Que o Senhor repreenda, que o Senhor já mande anjos, milhares de anjos, para se espalharem sobre a face da terra e desfazer as obras do diabo, como diz 1 João capítulo 3, versículo 8, se não me engano. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que o Senhor desfaça as obras do diabo contra a minha vida, minha família, tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor traga vida e abundância, em nome do Senhor. Então, neste vídeo, eu quis te trazer algumas explicações sobre números. E esses números, para quem usa de maneira correta, os judeus são um deles que usam de maneira correta, pelo menos os que servem a Deus, né? Tem os judeus que não servem a Deus também. É a gematria. Eu não falei antes, que eu quis deixar para o final. Estude, pesquise sobre gematria ou gematria. Gematria é o estudo dos números, os seus significados, inclusive bíblicos, de Deus. Então, referências para você também aprofundar essas questões que eu falei, né, da manifestação do número 40, do número 3, do número 4 e do número 13, e também lá em Provérbios, capítulo, eu acho que é o 31, você vai encontrar referências. Só um instante, amor. Provérbios capítulo 31, ele começa assim, ó. Antes de todos os versículos, do versículo
10 em diante, nas Bíblias mais antigas, a minha é uma bem antiga, e ela manteve essa tradição, ele começa, versículo 10, antes de escrever o que ele queria, o autor desse capítulo começava assim, ó, Aleph, se alguém achar uma mulher nobre, seu valor é maior do que das pérolas. Versículo 11, Beit, o coração do seu marido confia nela e nada lhe faltará. 12, Gimel, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, essas letras que eu falei, Aleph, Beit, Gimel, são letras hebraicas. O hebraico tem 22 letras, que nenhuma é vogal originalmente, mas a letra Aleph, ela pode significar A, E, I, O, U, dependendo do contexto e do significado da palavra. Então, ele começa com as letras hebraicas. E no último versículo, que é o 22, né, dão essas 22 letras, do versículo 10 até o 31. A primeira é Aleph, a segunda é Tav. Então, quando João, ouvindo o anjo, lá na ilha de Patmos, quando Jesus disse para ele lá em Apocalipse 22, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se o anjo falou com João em grego, ele escreveu em grego Alfa e Ômega, e foi dessa forma que ele transmitiu o conhecimento, a mensagem em grego também, grego koiné, da mesma forma. Mas se o anjo falou com ele em hebraico, o anjo falou com ele Aleph e Tav. Em vez de Alfa e Ômega, falou Aleph e Tav. Mas quando ele escreveu, porque ele também sabia o grego koiné, ele escreveu em grego. A outra referência que eu quero trazer para você, o livro de Salmo, capítulo 119, talvez você nunca reparou, mas as Bíblias mais antigas têm essa tradição, as mais novas já não tem mais, já perdeu. Antes de cada bloco de conjunto de versículos, geralmente em grupos de 8, a cada 8 versículos do Salmo 119 faz a referência a uma letra hebraica. Então, os primeiros 8 versículos do Salmo 119 fazem menção à letra Aleph, e está escrito Aleph. Do 9 ao 16 faz menção a Beit, que é a segunda letra, como se fosse a letra B. Depois a letra Gimel, né? A terceira letra do alfabeto hebraico, que não corresponde à letra C. Enfim, a quarta letra é o Dalet. Então, até chegar ao Tav, né? São todas as 22 letras em porções de 8. Então, a própria Bíblia faz menção à letra hebraica, que está associada a um número, que está associada a seu significado. Então, um outro número que o diabo não pega, eu quis deixar a explicação para esse momento, é o número 8. O número 8, o que o judeu sempre faz? Ele pega um nome e faz a transliteração numérica, soma o resultado. Ele sempre soma. Aquela soma dá um outro significado. Por exemplo, a palavra Yeshua, somando as letras de cada... somando os números que correspondem a cada letra, dá 8 como resultado final. Então, 8 é a representação do nosso Senhor Jesus. E esse é o segundo número que o diabo não pega para ele usar. Aleluia! Os números que representam o próprio Deus na terra, representado por um nome, tretagrama. O diabo pega o pentagrama, que é o 5, depois estude sobre isso. O 5 está na árvore de Natal, que é a estrela que é colocada lá em cima. O 5 está em vários números, em várias coisas que são representadas pela estrela de 5 pontas. Então, de outras formas, isso não acontece, né, com o Senhor. Ele também não pega o 8. E eu quero aqui encerrar este vídeo para você. Que o Senhor traga bênção na minha e na tua vida, que o Senhor te abençoe através dos números, inclusive. Que você passe a usar o 4, que você passe a usar o 8 e entender os significados dele para abençoar a tua vida. Eu sou o apóstolo Tiago Marques. Deus te abençoe em nome de Jesus.